A responsabilidade e transmitir à igreja do Senhor Jesus a palavra nessa noite, amém? Não sabia eu que ia ministrar a palavra, mas o Espírito Santo de Deus, o amigo, companheiro, sempre nos avisa. Estava eu no meu lar, quando eu entrei no meu quarto para me arrumar, senti a presença de Deus e o Senhor falou comigo que eu ia ministrar. Quando o pastor falou para mim ali que eu ia ministrar a palavra, eu glorifiquei a Deus, amém? Aleluia, é uma grande responsabilidade diante de Deus, porque sempre digo, o altar de Deus, Ele te levanta como Ele te abate. Amém, irmãos? Quem sabe você não entende o que eu falei agora aqui, mas se a nossa vida não estiver no altar de Deus, quando nós assumimos esse altar aqui, a balança de Deus vem sobre a nossa vida, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, abra a tua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Vamos estar lendo os versículos da palavra de Deus. Glorifico a Deus e agradeço ao Senhor por ter me alertado pela misericórdia do Senhor Jesus. O Senhor já tinha me dado uma mensagem para transmitir à igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E você não me atrapalhe com o teu aleluia, com o teu glória a Deus, porque temos a certeza que nesta noite Deus tem uma palavra para a minha vida, para a tua vida aqui neste lugar. Amém? Aleluia, os louvores já foram entoados, já sentimos a presença de Deus. O Espírito de Deus já preparou o teu coração para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Mitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre que o navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que nós não perecemos. E dizia uns aos outros: companheiro, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez a terra seca. Podemos assentar, glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Ele que brilha aqui neste lugar, é Ele que faz, é Ele que merece toda adoração, é Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Aleluia, seja dado ao nome do Senhor Jesus, porque Ele passeia no meio da sua igreja aqui neste lugar, nessa noite. Deus já tem falado com a sua igreja, irmãos, nessa noite, através dos louvores, através da profecia, ao qual Deus revelou ao pastor. Aqui sentimos a presença de Deus, quando ele falava aqui para a igreja,
Aleluia, o Senhor advertindo ao seu povo, advertindo a sua igreja. Aleluia, porque o Senhor, aleluia, sempre adverte, aleluia, o seu povo. A Bíblia Sagrada vem nos dizer, aleluia, que o Senhor não faz nada antes de se revelar o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, como o pastor falou aqui nessa noite, o Senhor se apressa em vir buscar a sua igreja, mas o Senhor observa e vê que a igreja do Senhor Jesus Cristo se encontra mais ou menos na maneira qual Jonas se encontrava, daquela maneira onde Deus, aleluia, lhe incumbiu de fazer algo que Deus colocou no seu coração. Ao começarmos a ler a Bíblia Sagrada, eu vejo Deus dando-lhe ordem a Jonas. Primeira ordem que eu vejo Deus dar a Jonas é dizendo: levanta-te. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus jamais vai falar com alguém, aleluia, que não está na posição que Deus quer. Jamais Deus vai falar com alguém que esteja dormindo, sentado ou deitado. Aleluia, digo isto na presença de Deus. E coisa triste é para quem serve a Deus não ouvir mais a voz de Deus, não sentir mais a presença de Deus. Aleluia, você que serve a Deus, você que prega a santa e bendita palavra de Deus, você vai entender aonde nós queremos chegar nessa noite através da palavra de Deus. Se não fosse para vir adorar a Deus, aleluia, eu tinha ficado sentado no meu lar, olhando uma mensagem na televisão, aleluia, porque é para isso que eu uso a televisão. Aleluia, para uma coisa que venha edificar a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós tomamos uma decisão, tomemos um propósito em nosso coração, eu vou no culto, aleluia, não somente porque eu estou na escala para pregar, mas eu vou no culto, aleluia, para adorar a Deus, para ouvir o que Deus tem a falar com a minha vida. Ao observar a Bíblia Sagrada, irmãos, eu acho muito lindo aonde o Senhor Jesus Cristo coloca os seus discípulos à prova. Aleluia! E fala aos discípulos fazendo prova com eles mesmos, para que aonde que estivesse o coração deles, ali estava o seu tesouro. Agora você pergunta para ti mesmo, aonde está o teu tesouro? Fica essa pergunta para você e entre você e Deus. Começa a meditar onde você andar nessa pergunta nessa noite. Eu vejo Deus chamando a atenção do profeta Jonas. Glórias a Deus. A primeira coisa que vem ao coração de Jonas, ele começa a imaginar e a pensar, mas Senhor, consigo mesmo, a Bíblia não diz isso, mas eu estou enfatizando através da palavra de Deus. Porque Jonas, irmãos, conhecia o povo que havia naquela cidade. Aleluia. Quem sabe Jonas começou a pensar e dizer consigo mesmo: mas se eu for lá ministrar a palavra de Deus, uma palavra dura, que eles venham se arrepender na presença de Deus, aleluia, vai acontecer a mesma coisa comigo, como aconteceu com os antigos profetas que foram levar a santa e bendita palavra de Deus. Diz a Bíblia que aquele povo daquela época pegavam os profetas que iam profetizar em nome do Senhor, ali eles arrancavam a sua cabeça e deixavam fincado num pilar na entrada da cidade, aleluia, para que atemorizasse aqueles outros profetas que se levantassem para ir levar a palavra de Deus. Quem sabe muitas das vezes nós temos essa palavra e começamos a crucificar a Jonas, mas Jonas foi um covarde. Nós lemos a palavra de Deus, nós podemos tirar essa conclusão, mas nós não nos aprofundemos
aleluia, a palavra, na história da Bíblia Sagrada que a palavra conta. Oh, aleluia. Esse povo, aleluia, o Senhor almejava a salvação entre aquele povo. Mas diz a Bíblia que o povo de Israel odiava o povo da cidade de Nínive. Por causa dos seus costumes, por causa, aleluia, da vida que eles levavam errada na presença de Deus. Glória, glória a Deus. E cai um temor sobre o coração de Jonas. E logo vem o seu pensamento: para mim não morrer, eu vou fugir da presença de Deus. Para mim não perder a minha vida, eu vou fugir da presença de Deus. Certamente Deus vai levantar outro para ir ministrar a palavra de Deus. E a responsabilidade sai sobre meus ombros. Aleluia, e eu continuo vivendo. Deus, glória, glória a Deus. Glória. Aleluia, você que me ouve nesta noite. Aleluia, você não está aqui de parte, não. Você não está aqui por acaso. Deus tem algo sobre a tua vida. Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem obra na tua família. Mas quantas das vezes você tem dito não para Deus, dizendo para o Senhor: Senhor, eu sou muito novo ainda. Senhor, eu tenho que aproveitar a minha vida, eu tenho que noivar, eu tenho que casar, eu tenho que aproveitar a minha vida ainda. Senhor, chama outro. Glórias a Deus. Glória a Deus. E o relógio não para. E o tempo, aleluia, se aproxima da vinda do Senhor Jesus. Diz a Bíblia, meus queridos irmãos, nós temos leitura aqui. Glória a Deus. Eu observo e tiro uma conclusão da palavra de Deus. A Bíblia relata que 3 vezes Jonas desceu. A primeira descida de Jonas foi a Jope. E a segunda descida que ele desceu foi para dentro do navio, para ir para Tarsis. E a terceira descida, ele desceu ao fundo do porão do navio e se deitou e dormia um profundo sono. Algo que Jonas se esqueceu é que Deus tem o controle de tudo sobre as suas mãos. Aleluia, o Senhor tem o controle de tudo nas suas mãos. Ele é Deus. Aleluia, ninguém se esconde, ninguém foge. Aleluia, ninguém se escapa das suas mãos, porque diz a Bíblia: agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluia, e o Senhor começou a agir. Diz a Bíblia que o Senhor, aleluia, ordena uma grande tempestade sobre aquele navio, sobre aquele rio, sobre aquele mar Mediterrâneo. Aleluia, diz a Bíblia que aquela tempestade começou, aleluia, a vir contra aquele navio aonde Jonas estava. Diz a Bíblia que eles começaram a lançar, aleluia, seus objetos, suas coisas sobre o mar. Aleluia, para eles não irem a pique, para eles não naufragarem. Aleluia, quem sabe você, aleluia, não quer lançar fora as coisas lá do mundo. Quem sabe você não quer renunciar a algo que você tem, que carrega contigo. Aleluia, para tomar uma decisão firme na presença de Deus, para fazer a sua obra e a sua vontade. Aleluia, mas nesta noite o Senhor te chama a sua atenção aqui neste lugar. Glória a ti, Jesus. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, que eles pegam, eu imagino que eles pegaram, aleluia, um pedacinho de madeira, ou sei lá, outra coisa, e colocaram dentro de uma vasilha ali e começaram a lançar sorte. E como eu falei, o Senhor tem o controle nas suas mãos. A sorte caiu sobre Jonas, e a sorte caiu sobre a tua vida. Por isso que você está aqui na presença de Deus. Algo que me chama a atenção nesta palavra: Jonas não se importou. Aleluia, o sentimento de Jonas era que Deus viesse, o juízo de Deus viesse sobre aquela cidade, porque eles odiavam os ninivitas. Aleluia, Jesus. O sentimento no rancor no coração de Jonas era que o juízo de Deus viesse sobre aquela cidade e o Senhor viesse destruir. Aleluia, mas o amor de Deus fala mais alto. Glória a
O amor de Deus é imenso. Aleluia, ele não tem fim. E o Senhor almejava salvar aquele ser humano. Quem sabe você só sabe pedir, chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu não suporto mais essa luta. Senhor, eu não suporto mais o que eu estou passando. Mas se levanta na presença de Deus. Aleluia, se acorda na presença de Deus. Aleluia, e começa a fazer algo em prol das almas, que você vai ver que a tempestade vai passar. Muitas das vezes, irmãos, nós observamos o vento. Aleluia, quem sabe muitas vezes até não mesmo na nossa família, o vento passando, e nós sabemos só chegar na presença de Deus para murmurar: Senhor, por que isso, por que daquilo? E nós não se acordamos na presença de Deus. Aleluia, para observar quantas almas estão indo de passos largos para o abismo. Glórias a Deus. E nós muitas das vezes preocupados somente com o nosso bem-estar. Jonas, quem sabe ele dormia ali, irmãos, e dizia, quem sabe ele pensava: agora eu vou descansar aqui, ó. E quando eu chegar lá em Tarsis, aleluia, eu vou continuar fugindo, vou continuar descansando. Glória a Deus. Glória seja dada a teu nome, meu Deus. Aleluia. Quantas pessoas estão na tempestade e nós estamos dormindo na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantas vidas ao nosso redor morrendo sem salvação e nós preocupados com o dia da manhã. Glória, glórias a Deus. Aleluia. E nós muitas das vezes preocupados: o que será o dia da manhã? Glórias a Deus. Santas tu, meu Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo. Grande és tu, meu Deus. O que Deus observa na igreja do Senhor Jesus, irmãos, é a posição que a igreja se encontra. Glória a Deus. A posição que a igreja se encontra na presença de Deus. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus que o Senhor ordena um grande peixe. Quando eles tiram a sorte ali, a sorte cai sobre Jonas. Glórias a ti, Jesus. Jonas tem a coragem de dizer que é hebreu e teme ao Senhor. Aleluia. Na mesma hora que Deus ordena, dá uma ordem a Jonas: levanta-te e vai. Jonas deixou o temor que ele certamente não havia no seu coração de lado. E eu vou fugir da presença de Deus, eu não quero perder a minha vida. Aleluia. Mas a Bíblia Sagrada vem dizer: bem-aventurado aquele que perder a sua vida por amor de mim. Achará. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala nessa palavra, irmãos, não somente em nós, aleluia, renunciarmos às coisas do mundo, mas bem-aventurado aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, por amor à sua palavra, por amor ao Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você que congrega nessa igreja, irmão, eu quero te dizer uma coisa. Deus, aleluia, Jesus. Todas as vezes que você dobrar o teu joelho, você, em vez de criticar o pastor, não estou falando isso porque conheço o pastor, estou na frente dele, Aleluia. mas comece a orar mais pelo pastor e pela família do pastor. Porque em muitos lugares, eu estava comentando que a minha esposa é testemunha disso. Em muitos lugares, irmãos, eu conto isso para a glória de Deus. Eu já frequentei igreja, irmãos, que só faltaram me crucificar, como eu estou pregando aqui. Mas eu não nego o nome de Cristo. Eu não nego o meu Deus. Eu falei uma vez pregando na igreja, aonde fui disciplinado, o pastor conhece, eu estou falando isso para a glória de Deus. Fizeram reunião ali com o pastor,
para mim decidir o que eu queria. Eu disse: olha, pastor, o senhor que é o pastor, o senhor decide o que o senhor quer fazer. O pastor queria que eu assumisse o altar e desmentisse tudo que eu tinha pregado. De maneira nenhuma. O compromisso é com Deus, é comigo e Deus. E Deus me deu a palavra e eu não volto atrás. O Senhor sabe o que o Senhor quer fazer. E Ele disse para mim: então a partir de hoje você está em disciplina. Estou em disciplina. Mas o meu Deus eu não nego, o meu Cristo eu não nego. E hoje eu estou aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, porque quando, aleluia, o Senhor olhou lá dos altos céus, irmãos, e viu a situação onde eu me encontrava, no lamaçal do pecado, aprove a Ele me escolher. Aleluia, e te digo nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor não escolhe. A sorte caiu sobre a nossa vida, por isso você glorifique e exalte o nome desse Deus que te escolheu e te chamou, e não volte atrás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Servir a Cristo, irmãos, existe um preço a ser pago. E não foi só numa igreja que eu congreguei que me perseguiam. Preguei no domingo, na terça-feira o pastor usou o púlpito de novo. Aleluia, para me marretear, e eu disse: mas Jesus de misericórdia, outra vez. Glória a Deus. E aqui eu estou para a glória do nome de Jesus. E o que eu quero terminar dizendo para a igreja do Senhor: se o pastor prega a palavra como o pastor prega aqui, eu glorifico a Deus. Aleluia. Irmãos, o pastor ele está velando pela minha e pela tua alma. Aleluia, porque eu converso com a minha esposa e disse: olha, mulher, muitas das vezes eu começo a meditar até mesmo no trabalho e dizer: Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia dos pastores, Senhor, que estão envolvidos somente preocupados com dinheiro. Aleluia, não estão se importando, aleluia, o destino das almas que estão sentadas ali, ó. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como eu falei no começo, altar ele te levanta e te derruba. Glória a Deus. Altar aqui nós falamos somente aquilo que o Senhor quer falar para a sua igreja. Meu Deus. Aleluia, eu glorifico a Deus pela igreja que nós estamos servindo a Deus. Deus, aleluia, Jesus. Jamais vou querer passar na frente de alguém pensando em cargo, pensando em posição, porque no meu coração eu só tenho o desejo de fazer a obra de Deus. Eu não me preocupo com cargo nem com posição, irmão, se não colocar uma igreja. Mas a preocupação, irmãos, é apresentar uma igreja para Cristo. Glória a Deus. Aleluia, a Bíblia Sagrada vem dizer que o céu, a porta é estreita e apertada é o caminho. Mas muitos, por causa do dinheiro, para andar com um carrão ali, ou trocar de carro todo mês, tinha largado, aleluia, a porta do céu, pensam eles. Aleluia, mas um dia virá que o Senhor vai ter conta com cada um deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo és o teu nome, Jesus. Santo Deus, Você que louva a Deus, consagra a tua vida. Eu acho lindo, irmão. Glória a Deus. Eu acho lindo. Eu também queria ter o dom do louvor para adorar a Deus. Glória, glória a Deus. Eu glorifico a Deus escutando o rádio no carro, quando vou para o trabalho, quando venho. Mas eu acho lindo, irmão, quem louva o nome do Senhor Jesus. É um talento que Deus deu. E muitas pessoas, irmão, eu não conheço a tua vida. Glória. Muitos não tiram o tempo para ensaiar. Senhor, me dá graça, eu quero louvar o teu nome. Para Deus, irmãos, não é hoje tem culto, é 7h20, eu vou pegar o playback ali, o CD e vou
Aleluia. Se fosse assim, irmãos, eu deixava a Bíblia fechada, lá não lia, não estudava a Bíblia, não buscava de Deus. Glória, glória a Deus. Há uma grande responsabilidade de usar esse altar aqui. Aleluia. Deus da glória. Aleluia. Glória. Nós estamos falando a palavra para a noiva do Cordeiro. E com certeza Deus está falando com alguém aqui nessa noite. A Bíblia Sagrada vem dizer assim como desce a chuva do céu e para lá não se torna mais, assim é a palavra que sair da minha boca, ela não tornará vazia. Deus da glória. Deus está falando primeiramente comigo e com alguém aqui nessa noite, nesse lugar. Eu não quero ir mais além, tomar o tempo dos irmãos, que amanhã é segunda-feira. Mas eu quero te dizer nessa noite, você que louva a Deus, faça um jejum, 2 jejuns por semana, você é entre você e Deus. E tire tempo para ensaiar. Glória a Você que prega, jejum e ora e busque a Deus, leia a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E toma uma posição na presença de Deus, Glória que a tempestade vai passar. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, quando Jesus estava com os discípulos no barco, atravessando o mar da Galileia, diz a Bíblia, aleluia, que se levanta uma grande tempestade, e o Senhor estava no barco e estava dormindo. Assim como ele era Deus, ele também era homem. Certamente o Senhor Jesus estava cansado. Glória a Deus. Diz a Bíblia que um dos seus discípulos vai até Jesus e diz, Senhor, não te importa que perecemos? Deus é poder. Diz a Bíblia que o Senhor se levantou, ordenou que a tempestade viesse se acalmar e houve uma grande bonança. Aleluia, assim vai acontecer na tua vida. Quando você se aproximar de Cristo, tomar uma posição na presença de Deus, e vai fazer a obra de Deus, a tempestade vai passar. Se coloca de pé, em nome de Jesus. Deus poderoso. Aleluia. E eu peço encarecidamente a oração dos irmãos em nosso favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.